Três hábitos que podem transformar a sua vida em Deus e você precisa iniciar hoje. Olá, nesse canal eu falo sobre fé, produtividade, coisas importantes que nós devemos nos atentar. E se você não é inscrito, gostaria de pedir muito a sua ajuda para que essa mensagem seja propagada para mais pessoas. Muitos querem ser mais produtivos, muitos querem conquistar algo melhor, muitos querem ter uma transformação, mas não mudam os seus hábitos. Transformar a sua vida com Deus não é sobre você fazer mais, não é sobre quantas tarefas você consegue ali processar a mais no seu dia a dia, mas é sobre fazer o que precisa ser feito, o essencial. E quando Deus está no centro das nossas vidas e Ele ocupa esse centro das nossas vidas, as outras coisas começam a fluir e não passa a ser de fato um peso, um fardo para nós. E quando Deus ele ocupa esse centro, o resto ele se organiza. A nossa vida começa a se encaixar, os nossos projetos começam a dar certo, aquilo que nós almejamos começa a ser construído, porque Deus está no centro ali das nossas vidas. E hoje eu quero apresentar para você 3 hábitos simples que podem transformar a sua vida. São atitudes pequenas no seu dia a dia que vai transformar a sua vida em Deus. A gente precisa ter constância, perseverar nesses hábitos e com certeza nós iremos obter os resultados que nós estamos esperando. E o primeiro hábito é diminuir as distrações em nossas vidas. Vivemos em uma era de ruído, distrações, notificações, mensagens, séries, filmes, e isso tudo acaba trazendo sim uma distração para a nossa vida. Como eu costumo dizer, não é errado a gente consumir esse tipo de conteúdo, só que demasiadamente ele é um conteúdo que pode nos dificultar a alcançar coisas importantes das nossas vidas. E o problema em si não é isso, não é o entretenimento. O problema é quando o entretenimento começa a roubar o nosso tempo de qualidade com Deus, nosso tempo de qualidade com a nossa família, o nosso tempo de qualidade em aprender algo novo, aprender algo que vai ser importante para o nosso crescimento. E com isso eu te dou algumas sugestões. Desinstale aplicativos que você mesmo sabe que não traz proveito para a sua vida, não traz coisas importantes para você. Só perca de tempo. Você no fundo sabe que esses aplicativos acabam consumindo muito tempo seu. Tente separar também um tempo específico que você vai ficar conectado nas redes sociais. É importante que você tenha, sim, esse convívio nas redes sociais, que você possa dialogar com seus amigos, com seus familiares, ou ver aquilo que você gosta de ver, de consumir, mas é importante que a gente tenha um tempo específico para consultar esse tipo de material. E algo que eu tô fazendo ultimamente, que eu não costumava fazer e que tá trazendo muito resultado para mim, é ter um tempo de silêncio, sabe? Um tempo de meditação, um tempo de oração, um tempo que a gente costuma ali descansar nossa mente e começar ali colocar as nossas ideias em prática, os nossos planejamentos ali no nosso subconsciente. Então é importante separar um tempo de silêncio, um tempo de descanso para que você consiga minimamente se organizar. E Deus ele tem várias maneiras de se comunicar conosco, através da sua palavra, através de ensinamentos, através de vivências, através de orações. Mas se nós estivermos nesses ruídos que nós temos, né, de tantas distrações, trânsito, ocupações, redes sociais, filmes, séries, vídeos, o scrollar da rede social, que é algo muito nocivo. A gente sempre está procurando algo ali que seja legal e aí a gente acaba sempre tendo um conteúdo muito dinâmico, muito rápido. Eu costumo dizer para o meu filho que na minha época de criança, a gente esperava os programas passarem na televisão. Então, antes da escola, tinha os conteúdos ali que a gente assistia, os desenhos, que era antes da escola, a gente assistia para a escola. Hoje não, a gente tem acesso a qualquer coisa que a gente quiser, a qualquer momento do nosso dia. Então, é importante a gente entender também sobre esse aspecto. E Deus, ele fala no silêncio, a gente precisa entender que às vezes precisamos diminuir o ruído do mundo para conseguir ouvir a voz de Deus de uma forma mais eficaz e clara aos nossos ouvidos. Uma outra coisa que pode te trazer mais constância é você ter esse momento devocional com Deus todos os dias. Separe ali inicialmente 15 minutos, 20 minutos, e você vai acrescentando na medida que você for começando a usufruir daquele momento especial com Deus. Sabe, eu acho que é importante a gente sempre estar lendo a palavra de Deus, sempre estar aprendendo algo, porque a palavra de Deus é muito poderosa e ela é um guia para as nossas vidas. Ela nos ensina de diversas formas, diversas questões. Eu costumo dizer que tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia contém na palavra de Deus. E o momento que a gente consiga sentar, ler, meditar, orar para que Deus venha falar conosco é de extrema importância. É um hábito que a gente precisa ter para que possamos sim ter uma vida transformada. E uma sugestão é que você leia a Bíblia com propósito, sabe? Não leia por obrigação de cumprir aquela regra daquele dia,
vou ticar na minha agenda que eu fiz o meu devocional. Não, leia com propósito, leia com sentimento de que Deus vai falar com você, leia com, sabe, com gratidão por tudo que Deus fez pela sua vida. Que aí você vai conseguir ter uma outra perspectiva. E o devocional, ele vai passar a não ser uma obrigação, assim dizer, ou uma tarefa do seu dia a dia, mas vai ser algo que vai te mover, vai te alimentar para que você esteja preparado para enfrentar sim os seus desafios. Marque as coisas que te chamem atenção no seu devocional, para que você possa ali depois consultar, para que depois você possa se alimentar daquela informação. E antes de iniciar e após também realizar o seu devocional, tenha um momento de oração para que Deus possa abrir a sua mente, para que Deus possa abrir o seu entendimento, para você conseguir captar todas as informações necessárias. E o terceiro e último hábito é: tenha um tempo de qualidade com sua família. Esse fim de semana passado eu saí com a minha família, fui na praia levar o Noah vai fazer 3 anos de idade, nunca tinha conhecido, e foi um momento assim muito legal, foi um momento muito importante para nós que a gente conseguiu, mesmo sendo muito cansativo, que praia é um passeio muito cansativo, a gente conseguiu ali recarregar as nossas energias, né? O Noah amou ali a praia, gostou muito, o Matheus também já foi outras vezes e se divertiu bastante. Então, esse tempo de qualidade com a família é muito importante. A gente não pode se deparar simplesmente estar sentado no sofá, mexendo no celular, enquanto as crianças, né, crescem, enquanto os nossos filhos crescem, a gente perde todo esse crescimento, a gente perde todo o tempo potencial que a gente poderia ter com eles. Eu me peguei nisso justamente esses dias. O quanto meus filhos estão crescendo rápido e quanto às vezes eu fico perdendo tempo com coisas que não são importantes. Então é uma sugestão também para você, caso tenha esse problema. A gente precisa aproveitar o máximo de tempo possível, porque o tempo passa muito rápido. Tempo com família. Quantas vezes você não senta na mesa para se alimentar com a sua família? Quantas vezes você não tem um diálogo sem um celular na mão? Quanto tempo você não tem uma conversa profunda com um familiar seu, com um cônjuge, com o irmão, com o amigo? É importante a gente pensar sobre isso. E através dessa comunhão familiar, nós conseguimos mostrar Deus nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, nos pequenos movimentos. Nós conseguimos ali mostrar a imagem de Deus, mostrar o caráter de Deus para os nossos filhos, no meu caso, para os meus filhos. Porque a presença, ela acaba valendo muito mais do que presentes, muito mais do que artigos, muito mais que coisas palpáveis que você possa oferecer. A sua presença, ela é muito mais importante do que tudo isso. E para fechar esse vídeo, eu não poderia deixar de trazer um texto muito conhecido, que se encontra em Mateus 6,33, que vai nos alertar que nós devemos primeiramente buscar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu costumo dizer que Deus não está falando para a gente largar tudo de lado, para a gente largar o nosso trabalho, as coisas que gostamos de fazer, os projetos que temos, para seguir o reino de Deus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, ó, primeiro, nos seus corações, isso precisa ser primordial. As demais coisas serão acrescentadas e você também pode buscar as demais coisas. E eu te convido a você começar hoje um hábito por dia, um hábito de cada vez. Transforme esses 3 hábitos aqui que eu te falei em coisas que você vai fazer todos os dias para que você consiga construir um legado, para que você possa construir algo muito importante diante não somente das pessoas, mas também de Deus.